Domingo da Ascensão, domingo antes do domingo de Pentecostes. Estamos chegando num grande momento para a igreja, porque a igreja vive do Espírito Santo. Nós vivemos do Espírito Santo. Quem impulsiona a igreja, quem sustenta a igreja, quem fala com a igreja, quem inspira a igreja, é o Espírito. Como nosso Senhor Jesus vai dizer no Evangelho de João, sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Como nós vamos ver no domingo de Pentecostes, a sequência de Pentecostes, e nos ensina bem, sem o Espírito que acode, nada o homem pode. Nada nesta vida sem o Espírito Santo de Deus, porque tudo que fizermos sem o Espírito Santo, está fadado ao fracasso, à queda, ao erro. Agora, se as nossas ações, se a nossa vida for movida pelo Espírito Santo, é certo que venceremos. É certo que nós chegaremos àquilo que Deus quer para nós. Chegaremos ao bom porto, se formos impulsionados pelo vento do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, vai nos dizer: E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas para que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim, reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ires restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: Tem-se a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Amém? Nosso Senhor Jesus está prometendo para os apóstolos, junto com o envio, todos os confins do mundo, para que o evangelho fosse pregado em todos os confins do mundo. Ele estava prometendo força para este mandato de Jesus. Porque entenda, Jesus nos dá ordens. Jesus nos manda como Senhor nosso. Só que nosso Senhor não nos manda fazer coisas sem o auxílio dele mesmo. Quando ele nos manda cumprir seu mandato, quando nos manda anunciar o evangelho, quando nos manda pregar, quando nos manda ir aos confins do mundo, cita para isso, como? Nos dando o Espírito Santo. Por isso que hoje é um domingo de expectativa. Hoje é um dia de expectativa. Que expectativa? Nós chegaremos no dia de Pentecostes. O Santo foi derramado sobre a face da terra. Porque pense comigo, nós vamos olhar os eventos bíblicos a partir do Antigo Testamento. Todos os eventos têm começo, meio e fim. Quando nós olhamos a criação, o Senhor começa, o Senhor chega no meio da criação, e no sétimo dia terminou a sua obra, vendo que tudo era bom. Quando nós vamos olhar para Moisés, por exemplo, o Moisés está com o povo está cativo, mas o povo antes não era cativo no Egito, não era escravo. O povo foi para lá de bom grado com José do Egito. O povo depois tornou-se escravo, ou seja, o tempo de escravidão do povo teve um começo, meio e fim. O povo sai do Egito, o povo vai para o deserto, atravessa o mar. A sua peregrinação até a terra prometida dura 40 anos, mas tem começo, meio e fim. Tudo na Bíblia nós vamos tendo começo e fim. Jesus, no seu plano de redenção, ele se encarna, é o começo, e o fim é quando nosso Senhor Jesus ressuscita e se ascende aos céus. Mas, o que nós precisamos entender? Nosso Senhor cumpriu a sua obra. Por isso que eu dizia antes, na primeira pregação, que o catecismo vai nos dizer, que estamos vivendo no tempo do Espírito e do testemunho. Todos os eventos bíblicos e históricos da humanidade terminaram. Apenas um evento na face da terra teve começo,
e não teve fim. Este evento é Pentecostes. Ele começou no dia prometido de Pentecostes e nós estamos no meio do evento. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas. Que Jesus está liberando para os apóstolos, mas também para nós. Esta palavra é para você, sim ou não? Sim ou não? Então preste atenção. O que é uma testemunha? É alguém que viu o fato. É alguém que ouviu o que aconteceu e pode testemunhar aquilo que viu. Sim ou não? Nosso Senhor Jesus está dizendo que você e eu seremos testemunhas dele. Agora, Jesus, você ouviu Jesus pessoalmente há 2000 anos atrás falando? Alguém aqui tem 2000 anos de idade? Nós não temos. Como nós somos testemunhas de algo que nós não estávamos lá? Por quê? Porque o evento ainda não terminou. Nós estamos provando hoje deste evento que começou e não terminou, que é Pentecostes. Nós estamos sob a ação do Espírito Santo, e porque Ele nos alcançou, porque Ele nos inspirou, é que nós somos testemunhas de Jesus. Nós não estávamos lá, mas nós podemos hoje dizer: eu vi Jesus, eu encontrei-me com Jesus, mesmo não tendo estado lá 2000 anos atrás. Por quê? Porque o nosso encontro pessoal com Jesus se deu pelo Espírito Santo, se dá pelo Espírito Santo. Portanto, quem vive cheio do Espírito Santo é alguém que conhece Jesus. Santa Helena Guerra, ela dizia que quando nós lemos os relatos bíblicos e principalmente Pentecostes, nós não devemos invejar os apóstolos em nada, porque o mesmo Pentecostes derramado sobre eles também é para nós. O mesmo acontecimento com os discípulos, no capítulo 2, também é para nós. E quando vamos ver isso? No domingo que vem, no domingo de Pentecostes. E por que isso precisa criar uma expectativa em nós, meu irmão, minha irmã? Quando você reza, a sua oração tem poder. Quando você reza, quando você pede, ouve a promessa dele: pedi e receberei. Vos será aberto. Nosso Senhor vai dizer que a única condição para receber o Espírito Santo de Deus é pedir. Por isso, quando eu digo vem Espírito Santo, ele vem. Agora pense comigo, domingo que vem, nós estaremos vivendo o domingo de Pentecostes, e a igreja de Deus no mundo, não somente aqui no Brasil, mas a igreja no mundo estará dizendo no Salmo: vinde Espírito Criador da terra, toda a face renovada. Olha o que nós vamos pedir ao Espírito Santo como igreja. Vem Espírito Santo e renova a face da terra. Agora, meu irmão, minha irmã, você acha que todos nós, toda a igreja, pedindo domingo para que o Espírito Santo venha e renove a face da terra, nós não podemos pensar diferente, porque Jesus vai nos ouvir. Deus não vai cerrar os ouvidos para falar: não quero ouvir meu povo pedindo o Espírito Santo. Não. O que Deus vai fazer domingo que vem? Vai haver um derramamento poderoso do Espírito Santo na face da terra, no domingo de Pentecostes, porque a igreja de Deus está clamando unida: Senhor, envia teu Espírito e renova a face da terra. Por isso nós, como igreja, precisamos ter expectativa, esperar pelo Espírito. Ele vem sobre nós, é promessa do Senhor. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Por isso, domingo que vem, nós precisamos chegar no domingo de Pentecostes preparados. Quando nós vamos receber uma visita em casa, é normal que a gente faça o quê? A gente arruma a casa, a gente prepara bem, faz a melhor comida para receber uma visita, aquilo que é especialidade. Por que quer receber bem? Para receber o Espírito Santo, nós precisamos nos preparar. Você precisa arrumar a casa. Você precisa dar o melhor. Porque o Espírito Santo não é só uma visita, mas é o doce hóspede da alma. Aquele que vem para morar, mas que todas as vezes que nós falamos com Ele, a sua presença se renova em nós.
Por isso tem que ter expectativa. Com Deus é assim. Com o homem não. A gente tem expectativa com as pessoas e muitas vezes nos frustramos. Porque a gente esperava demais e a pessoa não entregou aquilo, ou a gente queria algo na vida e não deu certo, porque as nossas expectativas... Quando falamos de Deus, quando falamos do Senhor, nós não vamos nos frustrar. Vamos nos frustrar se esperarmos em Deus. Ele prometeu, retomo João 14, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Por isso, meu irmão e minha irmã, olha o que Jesus está dizendo, eu cumpri a missão, eu vou subir ao Pai, mas agora é o tempo do Espírito Santo atuar, agora é o tempo cuidar de vocês, eu vou enviar outro cuidador. Então quem é que cuida de nós agora? Quem é que cuida da igreja agora? É o Espírito Santo de Deus. Você precisa se achegar àquele que cuida de você, você precisa se achegar àquele que sustenta a tua vida, que sustenta a sua alma, que sustenta o seu coração. O Espírito Santo, você e eu precisamos ser amigos íntimos do Espírito Santo de Deus, precisamos ser pessoas cheias do fogo do Espírito Santo, cheios da unção do Espírito Santo, porque sem Ele nada podemos fazer. Triste é o homem que pensa que pode viver sem o Espírito Santo. A igreja nos ensina a rezar, a pedir o Espírito Santo. Quando olhamos para os santos, nós vamos ver que a vida cheia do Espírito Santo, o fogo do amor do Espírito Santo incendiava a alma deles e precisa incendiar a nós. Mas repito, você precisa ter expectativa. Esperar por este dia. Como quem sabe o que vai acontecer quando chegar domingo que vem, meu irmão, minha irmã. Lembre, o Pentecostes aconteceu por volta das 9 horas da manhã. Quando chegar este horário, quando você for à missa, mais cedo ou mais tarde, pense nisso. Hoje é o dia que o Espírito Santo está sendo derramado sobre a face da terra, como nenhum outro dia do ano. Claro que todos os dias nós vamos ter um aqui ou lá falando, vem Espírito Santo, um clamando aqui num grupo de oração, ali num retiro, momento de oração, seja o que for, mas domingo que vem, toda a igreja, em unidade, em uma só voz, vai estar dizendo, vem Espírito Criador, e da terra toda a face renova. Vai ser uma só voz. Quando você é assim, a sua oração tem poder. Mas se você pegar o som da sua voz, ela tem um alcance. E não é tanto. Quanto mais alto você falar, mais alto vai ser o alcance da tua voz. Agora, se você está num lugar onde tem milhares e milhares de pessoas, e todas começam a rezar, o alcance da voz vai ser maior. E dentro desta multidão, você não consegue diferir, falar assim, esta voz é daquele ou é daquela. Não, por quê? Porque você escuta muitos, mas torna-se uma sua voz. Por isso, quando nós clamamos, nós somos muitas vozes, mas as nossas vozes da igreja, de toda a igreja, para se tornar uma só voz, bradando aos céus, Senhor, derrama teu Espírito. Deus vai nos ouvir. Por isso você precisa se preparar para Pentecostes. Já estamos dentro da novena de Pentecostes, agora é a semana de Pentecostes, você precisa se preparar pedindo a Deus, Senhor, eu quero o teu Espírito, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, eu quero a unção do teu Espírito Santo. Santa Miriam de Jesus crucificado, um tempo que ela passou de secura espiritual na sua vida, ela não queria rezar, não queria fazer as coisas para Deus, e ela não se conformou com a secura espiritual, então ela foi rezar e ela disse assim, Espírito Santo, eu sei que tu não me negas nada. E ela pediu para ser retomado o fervor retornou a ela.
Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo não nega nada para nós. O que você pedir ao Espírito Santo, Ele fará na tua vida. O que você pedir a Jesus através do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus o fará na tua vida. Mas você precisa levar uma vida cheia de poder de Deus, cheia do poder de Deus, da graça. Nós precisamos voltar a clamar como nunca o poder do Espírito Santo para vermos milagres, para vermos prodígios, para vermos sinais. Muitas vezes nós vamos à igreja, nós vamos a retiros, vamos a grupo de oração pedir milagres. Meu irmão e minha irmã, se você levar uma vida cheia do Espírito Santo, você pode ver milagres todos os dias. Você precisa andar cheio do Espírito Santo, porque é Ele quem dirige e governa a nossa vida, é Ele quem precisa nos possuir inteiramente. E o Espírito Santo fala conosco todos os dias. E a gente não ouve muitas vezes. O catecismo da igreja vai dizer que, às vezes, nós estamos esperando uma voz miraculosa que fale, a gente escute uma voz branda falando e a gente tem o discernimento que essa é a voz de Deus, mas o catecismo vai dizer que o Espírito Santo fala conosco, às vezes, quando nós ouvimos na consciência, faz o bem, vai à igreja, adore a Jesus, vá rezar. Isso é o Espírito Santo falando conosco também. Claro que Ele pode falar com uma doce voz, claro que Ele pode se manifestar de forma miraculosa, mas Ele fala todos os dias e nós não estamos percebendo. Por quê? Porque nós não somos amigos do Espírito Santo. Porque, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza, você conhece a tua família, você conhece a tua casa, você conhece os teus amigos. Quando você ouve a voz de quem você conhece, você já fala, é fulano. Porque pela voz você reconhece quem é a pessoa, sim ou não? Com o Espírito Santo a mesma coisa. Por que não reconhecemos quando Ele fala? Porque a nossa intimidade com o Espírito Santo está falha. Quer reconhecer quando Ele falar? Torne-se amigo dEle. Torne-se amigo do Espírito Santo. Seja amigo do Espírito Santo. Dependa dEle. Dependa do Espírito Santo. Infelizmente, as pessoas não conhecem o Espírito Santo. Por isso, Antônio Royo Marinho vai escrever um livro chamado O Grande Desconhecido. E o grande desconhecido que ele vai falar é o Espírito Santo. Que muitas pessoas, apesar de estarmos nesse tempo de conhecimento, tudo a gente tem na palma da mão, nós ainda não conhecemos o Espírito Santo de Deus. Como Ele é bom, como Ele é suave, um fogo que queima, que arde no coração, que ensina todas as coisas, que dá força para a gente conseguir viver esta vida. Meu irmão e minha irmã, uma pessoa que está vivendo sem a unção do Espírito Santo, que está vivendo sem o sopro do Espírito Santo, capengando neste mundo, é alguém que está caindo neste mundo, é alguém que está prestes a desistir de tudo, porque quem tem o Espírito Santo, retoma o que eu dizia, você pode passar por dificuldade, tribulação, sofrimento, dor, perseguição, angústia, mas você estará de pé porque tem o Espírito Santo, porque aquele que se ajoelha para rezar pedindo o Espírito Santo de Deus, esse recebe, meu irmão, minha irmã. Nós somos muito maiores de joelhos do que quando nós estamos de pé aos olhos deste mundo. Talvez quando o mundo olha para um homem, uma mulher se ajoelhando, se prostrando diante de Deus, fala, mas para que isso? Não precisa disso, não precisa levantar os braços, não precisa se prostrar, não precisa rezar. Forte e bom é quem tem tudo do bom e do melhor. Forte e bom é quem consegue conquistar as coisas com a sua força. Não, este é fraco, não entendeu nada. Forte é quem se prostra, quem se dobra e reconhece o homem nada pode sem o Espírito Santo de Deus. Eu não consigo nada sem o Espírito Santo. Nós podemos vir aqui com as palavras mais belas do mundo. O Espírito Santo não tem efeito algum. Nós podemos ter excelência humana em fazer as coisas, mas sem o Espírito Santo não tem efeito. Não tem efeito.
Nós podemos, aos olhos humanos, ser as pessoas mais caridosas do mundo. Mas sem a ardente caridade do Espírito Santo, não tem efeito. Se nós queremos que muda, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Você precisa ser alguém do fogo. Mas não é um fogo qualquer, é o fogo do Espírito Santo. Porque tem muita gente neste mundo e até dentro da igreja com um fogo estranho que não é do Espírito Santo. Porque tem gente que pede o Espírito Santo, clama o Espírito Santo, mas não se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Porque pedir e ele vir e deixar-se conduzir por ele é outra coisa. Eu peço o Espírito Santo, eu peço os seus dons, eu peço a sua luz, eu peço que ele me ilumine, eu peço graça, e ele vem com sabedoria, com compaixão. E a primeira coisa que nós fazemos quando entramos numa dificuldade na vida com a pessoa do trabalho, seja onde for, a gente já quer lidar por nós mesmos. Se alguém pisa no nosso calo, a gente já quer retrucar. Se alguém nos trata mal, nós queremos voltar para a antiga aliança. Moisés disse olho por olho, dente por dente. Quem vive pelo Espírito é como nosso Senhor diz, se te bater numa face, oferece a outra. Agora quem vive sem o Espírito é, se me bateu, eu bato também. Se me ferir, eu também vou ferir. Se falar alto comigo, eu também vou falar alto. Porque nós pedimos o Espírito Santo, mas quando vem o acontecimento da vida, nós queremos lidar por nós mesmos. E não como o Espírito Santo quer que a gente lide com aquele problema. Muitas vezes, sabe o que nós vamos ter que fazer? Vem o problema e nós vamos precisar ficar em silêncio. Sofrer em silêncio. E como é difícil para a gente ver as coisas e não falar nada. Porque a nossa vontade é jogar a verdade na cara do outro, falar é assim, é daquele jeito. Por que nós fazemos isso? Porque a gente acha que a nossa palavra vai convencer e mudar o outro. É. Só que pode mudar os corações, os pensamentos, é o Espírito Santo. Porque é o que diz a palavra: arrancar-vos-ei o coração de pedra, e porém em vós um coração de carne. Quem é que fará isso? O Espírito Santo. É Ele que virá trocar o coração do homem. Não sou eu, Tiago, não é você, que vai dar um coração de carne para o outro, que vai tirar o coração de pedra, que vai tirar a cabeça dura, que vai tirar o passo errante dele. Não é você, é quem? É o Espírito Santo. O caminho é você pedir para que o Espírito Santo a visite. O caminho é você pedir para que o Espírito Santo a ilumine. O que Jesus fez com os apóstolos em Lucas, no final do Evangelho, no capítulo 24? Jesus abriu-lhes o entendimento. Entendessem o que as Escrituras estavam falando a respeito de Jesus. Para que eles entendessem que Jesus precisaria sofrer, morrer, padecer, ressuscitar no terceiro dia e depois subir aos céus. Ninguém terá o entendimento aberto, alargado, se o Espírito Santo não fizer essa obra. Se o Espírito Santo não agir fazendo isso. Prova disso é quantas vezes nós tentamos mudar alguém. E o pai e a mãe tentou mudar o filho que estava nas drogas e não conseguiram. Quantas vezes a esposa tentou tirar o marido da bebida com palavra, brigando e não conseguiu. E quantas vezes o pai e a mãe dobraram os joelhos e pediram: Espírito Santo, visita o meu filho. E ele foi visitado e mudou de vida. Como uma mulher que um dia foi no grupo de oração. E ela foi lá no grupo de oração pela primeira vez, prestes a desistir do casamento, porque o marido tinha todo dia, saía do trabalho, passava no bar, tomava cachaça e depois voltava para casa. Chegava em casa embriagado. E a mulher falou que não aguentava mais, eram muitos anos daquele jeito, ela não queria mais. E os intercessores falaram assim: olha, quando você chegar em casa, não brigue com o seu marido,
não retruca mais. Começa a pedir o Espírito Santo sobre você e sobre ele. E assim aquela mulher fez. Voltou para casa embriagado. Chegou em casa, aquela mulher estava cantando e pedindo o Espírito Santo. O marido. No outro dia, a mesma coisa, ele passou no bar, voltou para casa embriagado, foi para casa, chegou lá, a mulher que já não brigava mais, agora ficava cantando, clamando o Espírito Santo. Terceiro dia, a mesma coisa, passou no bar, voltou para casa embriagado. A mulher estava fazendo o quê? Cantando, pedindo o Espírito Santo, a comida pronta, sem xingar, sem educar. No quarto dia, aquele homem, quando saiu do trabalho, não passou no bar, foi para casa, chegou em casa, sentou na mesa com a esposa e falou: senta aí que eu quero conversar com você. Ela sentou e falou: o que você quer? Ele disse: fala a verdade, você está me traindo, não está? Ela disse: mas por que te traindo? Você não está brigando mais quando eu chego bêbado? Você não está me xingando mais? Tem outro, não tem? E a mulher disse: tem outro. Ele falou: eu sabia. E ela disse: o outro que tem agora é o Espírito Santo. Fim da história. O marido e a esposa são intercessores do grupo de oração hoje. Por que nós devemos pedir a quem? Ao Espírito Santo. Nós devemos pedir ao Espírito Santo de Deus que faça o que nós não podemos, que abrande o que nós não podemos, que console quando nós não podemos. Quando nós entendermos isto, nós vamos ver que a nossa vida terá muito mais a ação de Deus do que ela tinha. Perceber muito mais a ação de Deus do que nós percebíamos. Por isso retomo, expectativa, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins do mundo. Meu irmão, minha irmã, esta palavra é tão verdade, que a palavra um dia, dita para esses homens lá em Jerusalém, chegou aqui no Brasil. Chegou aqui onde nós estamos. Chegou aos confins da terra. Por quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai te levar a lugares que você jamais imaginou ir. E isto não depende da nossa bondade, não depende da nossa qualidade, não depende da nossa idade, não depende da nossa saúde, mas depende da nossa abertura, aquilo que Ele quer fazer. Porque quando Deus visita Moisés, este homem tinha 40 anos, quando ele sai do Egito, ele tinha 80. Quando ele chega diante da terra prometida, tinha 120. O que importa para nós é deixar Ele agir. Deixar o Espírito fazer a obra que Ele tem para fazer em nós. Nós somos como que vasos na mão do oleiro, que é o Espírito Santo, e que Ele vai modelando, e ninguém pode dizer: já estou pronto. Nós só estaremos prontos do jeito que Ele quer, no dia que nós nos encontrarmos face a face com o Senhor Jesus. E enquanto estivermos aqui, vai ser uma batida aqui, uma batida ali. Viver cheio do Espírito Santo não significa que você nunca vai errar, que você nunca vai ter problema. Vai ter, talvez você vai errar, talvez você vai cair, mas o Espírito Santo vai sempre te inspirar a nunca ficar no chão, a nunca ficar no erro, a nunca ficar no pecado. Quem é cheio do Espírito Santo é humilde para reconhecer: eu errei e eu preciso voltar atrás. Eu errei e não posso ser assim. É o que acontece. Porque Paulo percebe que Pedro estava fazendo acepção de pessoas, mas Pedro é repreendido, o que ele faz? Ele volta atrás. Ele reconhece o seu erro. Anterior, antes do Espírito Santo, nunca que ele ia reconhecer seu erro. Nunca que ele ia dizer: não, eu errei mesmo. Eu estava fazendo. Não, Pedro ia falar: não, eu estou certo, porque Pedro é aquele que está falando com Jesus no capítulo 17.
e vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus fala, feliz és tu, Simão, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás nos céus. Jesus continua o discurso, Jesus fala, o Filho do Homem terá que padecer muito. E aí Pedro vem e começa a falar, Senhor, que isso não aconteça. E Jesus, no mesmo discurso que fala, você é pedra, sobre esta pedra de a minha igreja, Jesus diz para Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos são dos homens e não de Deus. Agora, cheio do Espírito Santo, os nossos pensamentos vão mudando. O pensamento mundano vai dando espaço ao pensamento de Deus. O pensamento da carne vai dando espaço. Por isso que nosso Senhor Jesus vai dizer, o Espírito está pronto. Porque Deus, que é Espírito, age diretamente na alma humana. E aí nós temos a guerra, a luta interior. Porque enquanto a alma quer mais de Deus, o corpo quer mais do pecado. Quer mais deste mundo. Quer mais daquilo que satisfaz o apetite sensual. Aquilo que satisfaz o olhar, o ouvido, a boca, comendo. Porque, imagina, tem gente que se deleita, que fica bem, quando fala mal dos outros. E principalmente quando para quem ela está falando mal, concorda com ela. Aí que o ego vai em cima, que fica bem. Nós devemos ficar bem quando nós falamos de Deus. Quando nossa boca cumpre o que pede o rei Davi no Salmo 50. Abre meus lábios, Senhor, a fim de que minha boca proclame os teus louvores. Os louvores de Deus. Nossa boca é para o Senhor. Nossos olhos são para o Senhor. Nossos ouvidos são para o Senhor. Não para este mundo que só quer nos usar, que só quer nos jogar no chão. Nosso Senhor Jesus vai dizer, o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro, é por isso que o mundo está prostituindo os dons, prostituindo os ouvidos, os olhos e a boca do povo de Deus, mas quando ele santifica os olhos, ele santifica os ouvidos, a boca, nós falávamos, nós já não vamos olhar o que olhávamos, já não vamos mais ouvir o que ouvíamos, porque agora o que satisfaz a nossa alma e o nosso coração é ouvir as coisas que vêm do Espírito Santo de Deus. Já não queremos mais as outras coisas de outrora, mas agora nós queremos as coisas que estão vindo de Deus para nós, porque a promessa é essa, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força para ser testemunha. E cada dia que passa neste mundo, é mais difícil ser testemunha de Jesus. Cada dia que passa vai ficando mais difícil. Por quê? Porque cada dia que passa, o mundo está mais distante de Deus. Cada dia que passa, as pessoas estão mais perversas, escutando o espírito maligno, e não o Espírito de Cristo. Cada dia que passa neste mundo, nós vamos ver acontecendo neste mundo uma revolução do pecado. Mas ao mesmo tempo, de forma menor, mais discreta, está acontecendo. Tem uma coisa que eu tenho gravado muito no meu coração e trago sempre comigo esta revolução do tempo do Espírito Santo não é para as multidões, mas são para os corações que se abrem ao Espírito. Porque nosso Senhor Jesus, quando vai falar da porta estreita, ele diz, larga espaço. E muitos são os que passam por aí. Estreita, curtinha é a porta da vida, da salvação. E raros são os que passam por aí. Nosso Senhor Jesus vai dizer que é raridade alguém passar pela porta estreita.
o que é raridade, nós não encontramos facilmente. É difícil encontrar e quando você é caro. Nós não podemos olhar para as multidões, por isso eu retomo o que já disse aqui antes. Tem muita gente dentro da igreja e fora de Jesus. Nós não podemos nos iludir com números, com multidões, mas nós devemos pensar sempre, as pessoas estão precisando abrir o coração para Jesus, porque as pessoas estão dentro da igreja, estão com o pensamento mundano, estão com a cabeça mundana, as pessoas estão dentro da igreja, mas não querem viver para Jesus, não querem se abandonar para Jesus, não querem viver do Evangelho. As pessoas estão dentro da igreja e já não têm amor pela palavra de Deus. Por quê? Porque falta no Espírito Santo, porque o que vai descerá sobre nós e Ele nos trocará o coração de pedra por um coração de carne, a fim de que fique gravada no nosso coração a sua lei, ou seja, a lei de Deus gravada no coração do homem. Porque se antes estava gravada na pedra, e era muito difícil do povo viver, o povo não conseguia, faltava-lhes o Espírito Santo, agora, a partir desta promessa de Pentecostes, esta lei está gravada no nosso coração, e agora o Espírito Santo nos dá forças para vivê-la. E mais do que isso, Ele nos dá amor por viver a palavra de Deus. Ele nos recorda todas as coisas. Ele nos dá força, vida nova. Expectativa para isso, meu irmão, minha irmã. Nós estamos chegando no domingo da ação poderosa do Espírito Santo na face da terra, o derramamento do poder, a igreja clamando, Deus fará algo novo neste domingo na sua vida. Amém? Amém? Deus vai fazer, mas Deus vai fazer naquele que abre o coração. Amém? Deus não força. Sem a abertura do homem, se o homem não se abrir, Deus não faz na vida dele. Porque Deus faz na medida que nós permitimos. Se nós abrirmos um pouquinho, Deus vai fazer pouquinho. Se nós abrirmos um pouco mais, Deus vai fazer mais. Se nós escancararmos as portas da alma e do coração, Deus fará muito em nós. E para que abramos e escancaremos as portas do coração, a gente precisa se livrar das coisas deste mundo que nos impedem de reconhecer a voz de Deus. Porque é muito barulho neste mundo. De todos os lados. É nas músicas, na televisão, nas ruas, na igreja. Em todo lado barulho. Em todo lado as pessoas vão empurrando muitas coisas para a gente fazer. Nós vamos entrando numa vida ativa e a gente não vai reconhecendo. O Senhor está falando. O Espírito do Senhor está falando. O Espírito de Deus está falando comigo. Quanto tempo, meu irmão e minha irmã, nós temos passado na vida sem ouvir o Espírito Santo de Deus? Sem ouvir o que Ele está falando. Quanto tempo na vida nós fomos fazendo as coisas por nós mesmos, sem saber qual era a vontade de Deus, sem saber o que Deus queria para nós. Quantas vezes fomos nós que escolhemos e não Deus? E aí o que a gente faz depois? A gente escolhe, não é Deus, somos nós, aí dá errado e a gente começa a culpar Deus. Mas por que isso, Deus? Por que comigo? Por que? E foram as nossas escolhas, foi a nossa vontade, não a vontade de Deus. A gente reza na terra como no céu, mas quando aparece uma situação, não, Deus, espera aí que eu quero isso. E a gente escolhe a nossa vontade. Depois a gente joga a culpa para Deus. Desde Adão e Eva é assim. Adão peca. Deus teste isso, Senhor, a mulher que o Senhor colocou do meu lado, me deu e eu comi. Quem é o culpado de Adão? Deus e a mulher. Ele não. Quando chega em Eva, por que fizeste isso? A serpente me enganou e eu comi. Quem é culpado para Eva? A serpente. Desde Adão e Eva, percebe
perceba que você e eu, o homem está assim, mas eu pequei por causa disso. Quantas pessoas vão à fila da confissão, chega no padre, chega no confessionário, e a gente fala, padre, eu pequei, eu fiz isso, padre, eu fiz isso, mas foi porque minha irmã fez aquilo, porque o vizinho fez aquilo, colocou o som alto, porque o fulano falou daquele jeito. A gente começa a arrumar desculpa. Falta-nos o Espírito Santo para contristar. Por isso a gente precisa ter esperança. Ele virá, nos ensinará todas as coisas. Vencerá, vai dizer nosso Senhor, a respeito do pecado. É só o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Braços. Feche os teus olhos. Eu não sei como está a sua expectativa para o domingo de Pentecostes. O que você esperava do domingo que vem, talvez, é ter mais um domingo para você. Talvez você já até combinou o almoço fora com a família. Mas eu quero que você retome agora esta palavra do Senhor. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Quando ele vai descer? No dia prometido de Pentecostes. É claro que o Pentecostes já aconteceu, o seu início, já estamos sobre ele. Mas domingo que vem, meu irmão, minha irmã, é diferente, porque toda a igreja vai estar pedindo a mesma coisa. Por isso já começa pedindo agora, vai dizendo, vem Espírito Santo preparar meu coração. Vem Espírito Santo me dar uma casa preparada. Vem Espírito Santo mudar o meu interior. Eu te clamo agora, vem em nome de Jesus. Vem Espírito Santo, porque eu já não posso mais ter um coração de pedra. Eu quero um novo coração, para um tempo novo, para uma obra nova, para um derramamento novo do teu poder, da tua graça. Vem reinflamar o carisma. Eu quero ser batizado no teu fogo. É o que o Senhor Jesus promete aos discípulos, porque João batizou com água, mas vós sereis daqui a poucos dias batizados no Espírito Santo e no fogo. Vai dizendo, eu quero este fogo, Espírito Santo. Eu quero o teu fogo. Prepara o meu coração. Prepara, porque eu sei que o Senhor vai me dar um novo coração. Fazer uma obra que eu ainda não vi, que eu ainda não ouvi, que o meu coração ainda não provou. É o que o Senhor tem preparado para derramar sobre a minha vida. Vem Espírito Santo, pelo santíssimo nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, desce